E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco hoje de carabina de pressão. E eu adianto para vocês já que o papo hoje é slug ou pellet. E também já adianto para vocês, você vai deixar de comprar um chumbinho de qualidade que você vai colocar ou na tua Spring ou na tua PCP, vai colocar uma tampinha PET a 30, 40 metros, com a garantia praticamente que vai acertar com um chumbinho desse, salvo ainda assim uma luneta ou alguma outra questão que te prejudique, mas a probabilidade de você acertar com um chumbinho desse aqui é muito mais alta em questão a um desse aqui. Então, às vezes a pessoa abre mão de usar um chumbinho, ainda que seja estilo pellet, mas um chumbinho de qualidade, para tentar a sorte no slug. Então eu vou explicar para vocês quais situações o slug pode dar certo e quais situações o slug pode dar errado. Eu tenho dois exemplos de carabina aqui, tanto no 4.5 quanto no 5.5. Assim que eu comprei minha carabina PCP, eu já comecei a ver os pessoal disparando slug e pensei, pô, esse negócio aí deve ser do capeta, porque acerta tudo, vai mais longe e tem mais energia. E na teoria ele é sim uma evolução, é um chumbo que tem mais capacidade. O que se deve a essa capacidade? Essa capacidade diz que se eu pegar esta carabina, colocar um slug desse daqui, pesado, na casa dos 25 GR, e disparar com ele a 50 metros de distância, a 50 metros de distância ele vai perder entre 25 e 20% da sua energia. Então, se ela saiu daqui a 30, ela vai chegar com uma energia bem interessante no meu alvo a 50 metros. Esse chumbinho aqui, vamos colocar o Destroyer, que é um chumbo muito bom e dá certo para quase qualquer situação e qualquer carabina. Esse chumbinho aqui, pellet que eles falam, o chumbinho normal, esse chumbinho aqui você vai disparar com a mesma carabina, na mesma faixa de potência, 30 joules. E vamos considerar também que esse chumbinho tivesse o mesmo peso desse grande aqui, 25 GR. Esse chumbinho, a 50 metros, ele perde mais ou menos entre 40% e 50% da energia. Então, se ele saiu da boca do cano a 30, a 50 metros, ele vai chegar na casa dos 15 joules. Ainda assim, é uma energia interessante, para pegar uma manga, é mais do que suficiente. Mas digamos que você queira quebrar alguma coisa ou pegar uma jaca, uma jaquinha um pouco mais grande, do porte de uma galinha, aí é 50 metros inviável, sem chance. Coisa que com esse daqui seria muito possível. A 50 metros, pegar um bichinho um pouco maior, uma manguinha mais grande a 50 metros, você com certeza consegue. Mas daí a gente passa por um outro problema. Que esse daqui pega 50 metros, pega. O problema é acertar com ele. O problema é acertar com ele. Eu já usei muito slug, tanto no 4.5 quanto no 5.5, e uma época eu cheguei à conclusão que, pô, não vou mais gastar dinheiro com essa porcaria. Mesmo sabendo que sim, o slug é superior em todos os aspectos em relação ao pellet, mas cada caso é um caso. Eu considero esse chumbinho aqui para disparar 30 joules. A 30 joules, nesta carabina aqui, ele faz um agrupamento do tamanho de uma latinha dessa, a mais ou menos 25, 30 metros. É um agrupamento suficiente para você pegar ou fazer aquilo que você quer? Se sim, pô, usa esse, experimenta esse. Mas ainda com o agrupamento desse, ocorre fly. E às vezes o fly dá um palmo para cima, um palmo para baixo. Daí você já desconsidere esse agrupamento a 30 metros. Agora a 50 metros, como eu falei, que a 50 metros ele perde entre 20% e 25% da energia e que vai chegar lá numa força interessante. A 50 metros ele já faz o agrupamento do tamanho de uma bola de futebol. Então você já, além
além dos fly, né? Então, além de contar com a sorte, você vai ter que ser muito bom, ter um conhecimento técnico muito foda para usar um chumbo desse uma distância maior. Coisa que diminui bastante se você comprar um kit de amostra desta marca ou de qualquer outra, testar na tua carabina, ver qual dá certo, daí sim você consegue um resultado razoável ou muito bom. Eu fiz isso e daí eu pensava, o slug que eu pensava que ele era bom, ele agrupava o tamanho de um magazine, o tamanho de uma latinha dessa aqui a 30, 35 metros. O slug que eu pensava que era bom. Depois de fazer o teste com kit de amostra, eu encontrei esse slug aqui nesta calibragem que esse fica bom. Esse agrupa uma moedinha de 10 centavos a 20 metros e a 50 metros ele agrupa menos que uma latinha dessa, ou o equivalente a uma latinha dessa. Então, para mim já fica muito interessante. Pensa, 50 metros, você acertar com uma perda de 20% da energia saída da boca do cano e um agrupamento que seja do tamanho de uma latinha dessa, pô, muito bom. Já é mais do que suficiente, principalmente se for para um uso geral. Às vezes, daí sim vale a pena você pagar um pouco mais caro e deixar esse chumbo para um uso geral numa carabina com uma energia interessante, porque ela não é super potente. Tem uma versão dela que é muito potente. Essa daqui tem uma energia baixa para intermediária. Daí sim vale a pena. Mas se você não está disposto a comprar o kitzinho de amostra para saber qual slug dá certo na tua carabina ou que não dá, não deixe de comprar chumbinho bom, chumbinho de qualidade, qualquer um desses daqui, para tentar sorte naquilo dali, ou nesse daqui. Esse daqui eu já comprei 2 vezes esse chumbinho, principalmente pelo preço. Uma vez ele agrupou bem, menos que essa latinha, menos que o exemplo que eu dei. E dessa última vez ele já não está tão bem. Eu acredito que tem a ver mais com uma regulagem da carabina. Eu acredito que se eu aumentar a força dela, talvez ele agrupe um pouco melhor, mesmo sabendo que o cano desta carabina não foi feito para slug. Ele até dá certo, que nem esse daqui que deu muito bom, mas é mais provável ficar melhor com pellet do que com slug. A título de comparação, esse slug aqui, esse daqui, faz o agrupamento equivalente a esse daqui. Tanto faz daí a 20 ou a 50 metros, um agrupamento bem equivalente mesmo. Esse daqui não dá para equivaler a nada, porque até o que deu melhor, ele agrupava uma latinha dessa 30 e a 50 virava tudo no saci. Então, tipo, cada caso é um caso. Geralmente o pessoal que você vê dos vídeos no YouTube usando bastante slug, eles têm as forminhas ou ele tem o patrocínio, porque geralmente pagar pelo slug é raro, geralmente os canais pequenos, geralmente o cara ganha ali várias amostras e sim, ele vai ter certeza, ele vai saber qual que vai dar certo, qual que vai dar errado, daí sim vale a pena. Mas se você não quer fazer isso, não tenta sorte no slug, compra um chumbinho de qualidade que eu te garanto que vai ser melhor. Às vezes você quer tentar sorte no slug e deixa de comprar um chumbo desse. Esse chumbo aqui é muito bom, tanto para manga pequena quanto manga grande, e ele consegue um agrupamento excelente. Ainda que às vezes você não tenha uma luneta tão potente, ou às vezes que você use a mira aberta numa spring, esse chumbo aqui ele consegue um resultado muito interessante. Para spring eu já adianto que se você não tiver tua forminha, se você não tiver várias formas de testar, ou se você não tiver como fazer o teu slug, não vale a pena slug para spring. Eu tenho slug no 4.5, mas é porque um colega meu me deu alguns, eu testei na minha carabina e ficou legal. Daí eu comprei uma latinha maior e uso esse slug na minha PCP 4.5, no caso a PR900. E esse daqui fica muito bom nela. Tanto é que eu já até fiz uma comparação num outro vídeo que eu fiz, que esse slug aqui disparado a 20 joules a 100 metros de distância, ele chega mais forte no meu alvo do que um chumbo desse daqui disparado a 30 numa 5.5. Por quê? Por causa do coeficiente balístico e todas as
as vantagens que o Slug possui, mas ele ficou meio que restrito à minha carabina, uma única carabina das minhas 4.5, ele ficou restrito à PR900. Se esse Slug aqui não desse certo, pô, mas daí você vai deixar de, às vezes, apostar na sorte para deixar de usar um chumbinho desse daqui, ainda que às vezes você pague caro num chumbo desse, é muita qualidade, é muita precisão. Ou esse daqui, às vezes você tem uma 4.5 ou uma PCP, vai deixar de usar um chumbinho desse de muita qualidade para tentar sorte no Slug? Eu acho que não é bom negócio. Eu acho que não é bom negócio também pelo seguinte motivo. Assim como um colega providenciou alguns Slugs 4.5 para mim testar, para ver se ficava bom na minha e daí sim eu comprar, já vi vídeos também que o rapaz comprou desse, na mesma carabina, do mesmo modelo que a minha, PR900G2, e eu vi que não ficou legal não, não ficou bom não. Ficou equivalente a um desse daqui, de tipo, não faz sentido. Então, cada caso é um caso. Se você não quer gastar grana, continua usando o pelletzinho, que é um chumbinho de qualidade e vai te atender, do que tentar a sorte no Slug. Mesmo sabendo das melhorias e tudo mais, é aquela situação. O Slug foi feito para acertar mais longe. Maioria das pessoas que eu conheço não fica querendo pegar manga a, sei lá, 80, 90 metros de distância. Esse chumbo chega lá, 80, 90 metros, mas eu não vou ficar dando tiro em manga a essa distância. O tiro que eu vou dar numa manga, ou um tiro que eu vou aproveitar, geralmente ele está entre 30 e 50 metros. Entre 30 e 50 metros, qualquer pellet desse é mais do que suficiente. Entre 30 e 50 metros, qualquer pellet desse também é mais que suficiente. Então, não adianta ficar inventando. O Slug é muito bom, mas tem que evoluir muito, tem que achar maneiras melhores dessas calibrações dele, porque às vezes acontece pegar um Slug do mesmo modelo e já não ficar tão legal. É muita variável. Então, na boa, o pellet, no quesito custo-benefício, é muito superior ao Slug. E é isso aí, pessoal. Essa aqui é a minha opinião. Se vocês quiserem tentar sorte, testem também. Mas essa daqui é a minha opinião. Até mais.